Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael Bittencourt, muito obrigado por mais uma vez estar comigo. Se é a sua primeira vez, fica comigo até o final, interaja comigo aqui nos comentários, fique à vontade para fazer parte dessa comunidade aqui, beleza? Vai acontecer alguma coisa muito grande no Oriente Médio. É o seguinte, o Mike Pompeo, que é o secretário de defesa, ainda secretário de defesa dos Estados Unidos, deu uma declaração dizendo agora, isso é recente, tá? No dia de ontem, falando que o Irã é o grande responsável. Vou evitar alguns nomes aqui, tá? Mas o Irã é o responsável pelo ressurgimento da K, e aí você entende, aquele grupo, inclusive foi ligado lá do Osama Bin Bin, entende? O Pompeo ele acabou de dar essa declaração e os ânimos estão muito acirrados. Houve um grande exercício militar, uma demonstração de força da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos com relação ao Irã. Tem uma outra informação aqui que a gente tem que analisar, eu vou te falar também da parte profética já já. Uma outra informação que eu vou analisar com você é de que algumas agências de notícia estão publicando informação de que o Irã está fazendo um melhoramento, né, do urânio, né, para os cogumelos. Você sabe do que eu estou falando aqui, em 20%. E acelerando a coisa. Em um momento, em uma semana, inclusive, né, no começo de ano, em que o Irã exibiu as suas instalações ali subterrâneas, né, e exibiu os seus mísseis que poderiam facilmente alcançar alguns países. Então, o Oriente Médio ele está em uma zona de tensão. Nós estamos percebendo a saída de um grande jogador, que é o Donald Trump, sua equipe e os Estados Unidos, só que entra um jogador agora que faz parte de um partido que já tem uma cultura de gelo, uma cultura de guerra, sabe? Eu não queria falar essa palavra, mas eu vou ter que falar aqui para vocês. Então entra um jogador na história, que é o Biden e a sua equipe, que tradicionalmente eles fazem guerra. Né? Lembra de um vídeo que eu coloquei no canal, que eu falei, olha, democracia não faz guerra, democrata sim. Então preste atenção nisso, que agora o jogo vai ser diferente. Ao mesmo tempo que o pessoal do Irã, né, Turquia e por aí vai, estão esperando sentar na mesa e ter um diálogo mais aberto com o Irã, historicamente isso não aconteceu. O diálogo a política do Donald foi uma política mais isolacionista. Ele asfixia, corta os recursos, corta a ajuda para o outro ficar asfixiado e isola politicamente para depois fazer o acordo. Foi assim que ele teve algumas conquistas do ponto de vista geopolítico, parceria comercial, política, empresarial, geopolítica, por que não? Estamos falando de posições estratégicas ali, de exploração de petróleo, de escoamento da produção do petróleo, Estreito de Hormuz e por aí vai, que é onde está a grande preocupação. Sabendo também que algo importante está acontecendo em relação à China, Taiwan e Estados Unidos. Mike Pompeo deu algumas declarações importantes sobre isso também. Esse vídeo vai te informar. As informações que eu vou te passar agora, inclusive vou te sinalizar de uma pressão que está existindo agora, né, uma cúpula que se forma entre Egito, Jordânia, França e Alemanha, Egito, Jordânia, França e Alemanha, para que se chegue numa solução de 2 estados, envolvendo Israel e Palestina. Olha o aspecto profético aí. Eu avisei a vocês que independente de quem era o presidente, nós entramos num caminho sem volta, né? Entramos num relógio escatológico, num tempo profético muito preciso, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então vamos lá, porque essas informações são importantes, alguma coisa vai acontecer ali, os jogadores estão se movimentando demais, fazendo muito exibicionismo. Então esse exibicionismo militar, bélico, é demonstração de força, é tentativa de coagir, de limitar, né, de frear uma ação do inimigo. Eu expliquei para vocês aqui há um tempo atrás, no meu e-book, inclusive, se vocês me assistem há um bom tempo, me acompanham há um tempo, eu tenho falado sobre a nova e a velha ordem ali no Oriente Médio. Então esses jogadores, agora vocês têm que pensar que mudando esse jogador aí, mudando quem ditava as regras do jogo, que no caso aí o Donald e a sua equipe por Oriente Médio, obviamente os ânimos vão se acirrar e o jogo tende a mudar. Agora, como essas cartas vão ser distribuídas é o que a gente tem que analisar agora. Porém, alguma coisa muito grande e muito séria está para acontecer. Vou começar então colocando aí para você a propaganda da Arábia Saudita. Preste atenção nessa propaganda que a Arábia Saudita fez com os seus caças, escoltando ali no Golfo o B-52, que é um avião muito importante
supersônico que tem capacidade de destruição em massa, inclusive de carregar ogivas, né, de cogumelo. Você sabe do que eu estou falando. Vamos lá, vou soltar para você a propaganda aí, ó. Se eu não me engano, são os F-16 escoltando um B-52, tá? O B-52 é norte-americano. Aí está o Ministério da Defesa, né? O Ministério da Defesa lá da Arábia Saudita. Ó, seguinte, vou pedir a você carinhosamente agora, antes da gente prosseguir, para você deixar o seu like, se inscrever, tocar o sininho para todas as notificações e me ajudar a posicionar o canal agora. Vai lá, 2 segundinhos e você me ajuda a ranquear o canal e a posicionar esse vídeo agora na plataforma. Vai lá. Meu muito obrigado, te agradeço, vamos seguir. Preste atenção em algo que eu vou te falar agora também, que é muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu vou colocar para você uma outra informação aí na tela, agora, para você ter noção também do que eu estou falando e você também entender que não é algo da minha cabeça, né? Eu não tô fantasiando nada. Dá uma olhadinha aí, é muito importante essa informação que eu vou colocar para você agora. Essa informação está no CBN News, que é um portal de notícias cristão dos Estados Unidos. Ó. O Irã inicia enriquecimento do urânio 20% e apreende navio sul-coreano. A Coreia do Sul é um parceiro dos Estados Unidos e o Irã acabou de fazer uma apreensão, né? Foi lá e capturou um navio sul-coreano. Isso com certeza vai ter resposta. Vou ler a matéria para você aqui rapidinho e já volto a explicar para você aquela exibição, toda a exibição que está acontecendo da Arábia Saudita, do Ministério da Defesa da Arábia Saudita. Se exibindo para quem? É para o Irã. Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ó. O Irã começou a enriquecer o urânio na segunda-feira, a níveis nunca vistos desde seu acordo nuclear de 2015, com potências mundiais, e também apreenderam um navio-tanque de bandeira sul-coreana perto do Estreito de Hormuz, que é uma base muito estratégica ali para o Irã, para a Turquia, Estados Unidos, os próprios parceiros dos Estados Unidos aí, da OPEP, por aí vai. No Estreito de Hormuz, um desafio duplo para o Ocidente, que aumentaram ainda mais as tensões no Oriente Médio. Ambas as decisões pareciam destinadas a aumentar a influência de Teherã nos últimos dias no cargo do presidente Donald, cuja retirada unilateral do Acordo Atômico de 2018 deu início a uma série de incertezas crescentes. E a matéria que vai se desenrolar sobre o melhoramento do urânio e toda a preocupação com o Irã. Eu já expliquei para vocês muitas vezes, vou repincelar isso para você, na verdade, sobre o que representa essa ameaça aqui. Isso daqui é uma resposta, nós estamos vendo aquela demonstração de força, aquele cabo de guerra, sabe? Nós tínhamos jogadores aqui que estavam de um lado da corda, que eram muito mais brutos, tinham muito mais poder bélico, militar, grande influência. Mas nós estamos vendo aqui uma fragilização e a saída de um grande jogador que estava do outro lado da corda. Percebam, gente? Então agora está a demonstração de força, de marcar posição, inclusive em regiões reclamadas, em regiões que são regiões de tensão. Tá? No Estreito de Hormuz e outros estreitos, que eu comentei com você na chamada do vídeo. Voltando ao vídeo anterior da exibição do Ministério da Defesa da Arábia Saudita, você tem que entender, agora você vai prestar atenção que a Arábia Saudita
É questão de tempo até a Arábia Saudita anunciar o acordo com Israel, porque já é um parceiro dos Estados Unidos, obviamente, e nós estamos falando de Paquistão entrando já já, e por aí vai, né? Além dos outros que já chegaram, Emirados Árabes Unidos, toda aquela região ali, que são jogadores importantíssimos na questão do Golfo, né? Naquela questão do Golfo ali, na exploração de petróleo, que envolve todo o Oriente Médio. Agora, uma outra informação muito importante que você precisa ter, isso é algo do ponto de vista geopolítico e também profético. Eu lembro que eu comentei com vocês há um tempo atrás aqui, falando sobre aquela questão do acordo do gás. Lembra que eu comentei com você? Porque Israel descobriu uma grande reserva de gás ali na bacia do Leviatã e uma outra bacia ali. Israel descobriu uma grande reserva de gás, isso foi muito importante do ponto de vista energético, de autonomia para Israel, lembrando até uma profecia, uma palavra, uma promessa de Deus ao povo de Israel, dizendo que eles descobririam riquezas que estavam escondidas, né? Uma profecia de duplo cumprimento. Isso aconteceu, Israel então anuncia sua autonomia no setor energético. E o que estava acontecendo? O Egito tinha grande interesse nisso, porque o Egito compra o gás de Israel e redistribui para os seus parceiros na África, né? Do mesmo modo, a França e a Alemanha têm grande interesse nessa jogada. Macron e Merkel agora estão juntos com o rei da Jordânia, olha que coisa interessante, juntos com o rei da Jordânia e estão se alinhando. À medida que Arábia Saudita, Emirados Unidos, Sudão, Marrocos, Bahrein e por aí vai, também se alinharam a Israel junto com Jared Kushner, Donald e por aí vai, a sua equipe por Oriente Médio. Eles estão se alinhando agora, esses 4 jogadores ali, Jordânia, França, Alemanha e Israel, estão se unindo para buscar uma solução. Agora é uma pressão para uma solução de 2 estados envolvendo a Palestina. Chegamos no ponto muito importante, que é onde todo mundo foca, é onde todo mundo presta atenção, que é o Monte do Templo, que é ali, né, Jerusalém, a grande discussão de voltar à linha do acordo lá de 60 e pouco, ou seja, essa grande preocupação, a grande bandeira. Se você prestar atenção, como eu falo com você aqui, se você lembrar de que eu mostro para você que um modo como o Donald jogava, que era cortar o auxílio, cortar o suporte financeiro, e você sufocar, estrangular e isolar, né? Essa política da asfixia geopolítica que eu comentei com você aqui, funcionou, né? Funcionou e muito bem, da promessa da ajuda financeira para os seus parceiros. O mesmo ia acontecer agora com a Palestina, mas nós estamos vendo aqui a coisa se reconfigurando. Então agora, antes que uma nova equipe entre no cenário, nós estamos vendo demonstração de força e declarações do Pompeu, declarações pesadas, inclusive o Pompeu dizendo, que eu falei para você no começo do vídeo, de que o Irã é o grande responsável pelo ressurgimento da AL, sabe, aquele grupo lá do Bin, do Osama Bin Bin? O Irã é o responsável pelo ressurgimento desse grupo mais extremo. Isso está acontecendo no Irã, inclusive existem ameaças hoje em relação ao próprio Oriente Médio, em relação aos Estados Unidos. Até que ponto a gente tem que analisar que isso é uma ameaça real, se algo realmente pode acontecer, ou se nós estamos vendo só demonstração de força geopolítica, puxando de um lado da corda, aquele cabo de guerra ali, para marcar as suas posições, ou se realmente algo está para acontecer. Eu vou dar uma opinião. Eu acredito que algo está para acontecer naquela região. São demonstração de força de parceiros que antes não demonstravam, mas agora demonstram porque têm novos equipamentos, estão aliados aos Estados Unidos, assim como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que sempre foi parceiro, né, do Irã, Turquia e por aí vai, da velha ordem que eu comento com vocês, e agora estão demonstrando força por causa de posições ali, de poços de petróleo, de estreito, né, de bases importantes que tem influência também da Rússia, tem interesse da Rússia, tem interesse da China. Então muitos jogadores numa região que é uma coxa de retalhos, que é uma região muito sensível, né, do ponto de vista geopolítico, e a gente tem que sempre prestar atenção. Agora, lembra da informação, da pressão que existe entre França, Alemanha, que eu já tinha explicado isso para você em outros vídeos aqui, a Jordânia e Egito, pressionando agora Israel para que Israel chegue em um acordo com a Palestina. Pense, tá? Porque saiu no Israel 365, aquele que eu falo para você ter cuidado, mas saiu lá que os sacerdotes estão preparados, estão prontos para o terceiro templo.
eles também já estão treinando a nova língua, que não a nova língua, é um resgate da língua sagrada, né? Tem uma expressão para essa língua sagrada que é antes da Torre de Babel, né? Antes da confusão das línguas da Torre de Babel, eles estão resgatando essa língua, né? Um hebraico bem arcaico, eles estão resgatando isso, que chama língua sagrada para ser falado no templo. Então, à medida que eles estão preparando tudo para o terceiro templo, eu falei para você que Israel nunca esteve tão próximo do terceiro templo, porque isso aí é palavra. A expressão que saiu da boca de um parlamentar de Israel, entrando no Monte do Templo e soltando essa informação. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma cúpula ali, por causa do gás, por causa de um interesse político, geopolítico, pressionando Israel para que ele possa normalizar com a Palestina, ao mesmo tempo nós estamos vendo os parceiros que foram formados recentemente fazendo um grande exibicionismo por causa também das tacadas do Irã e da Turquia ali. Agora, como a nova administração, esse novo player que vai se formar com esse novo jogador, que é o Bidê e a sua equipe, é o que a gente tem que perceber. Porém, historicamente, eles não dialogam muito, tem outro tipo de postura. Ou vão chamar para o novo conselho, na nova resolução da ONU, com relação às sanções do Irã e seu programa lá de melhoramento, você sabe do que eu estou falando, ou realmente a coisa vai ir para um caminho que eu acredito que vai caminhar. Mas enfim, eu estou aqui analisando essas informações com você e eu queria te nutrir de algo tão importante, de um conteúdo tão importante que é esse. Tanto do ponto de vista político, econômico, geopolítico e também profético. Tudo que se envolve a Terra, tudo que se refere à Terra Santa, a gente tem que prestar muita atenção. Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo para te informar do que está acontecendo no mundo, mas sempre fortalecer a sua fé e sinalizar para as Escrituras. Deixo abertos os links aqui embaixo agora para você, assim como deixo também os comentários abertos a você. Meu muito obrigado, clica nos links que estão aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência hoje, valeu, tchau, tchau.